Seguimos por aqui e hoje vamos discutir um pouquinho sobre comunicação. Tema muito importante, sempre atual, e eu trago dois convidados aqui. Um, sempre comigo, o Antônio Cláudio Bontorim, jornalista que está lá na redação da Tribuna de Limeira. Antes de mais nada, novamente uma saudação. Bem-vindo, Bontorim. Obrigado, Beto. Estamos de volta aqui. Não deu tempo nem de me desconectar e conectar novamente. Continuo conectado, então. Bacana, legal. E também Adalberto Mansur, conosco mais uma vez aqui. Mansur, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Debate Farol. Obrigado, Beto. Bom dia a você, bom dia, Montorim, bom dia aos amigos e amigas. Bom, alguns temas têm me incomodado nos últimos meses, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas inquietações, né? Nós vamos falar de comunicação, mas eu estava pensando hoje de manhã, Mansur, esses dias eu vi uma reportagem que os historiadores, os arqueólogos que ainda estão lá no Cairo, lá no Egito, você sabe que até hoje eles não conseguiram desvendar toda a história que foi gravada nas ruínas, né? Não só nas pirâmides, né? Mas muitas ruínas que estão lá no Cairo. Porque as histórias eram contadas não propriamente pela escrita, né, mas por imagens. Então, se nós pensarmos que a civilização egípcia tem mais de 4.000 anos, a chinesa mais de 5.000, ou seja, 4.000 anos depois ainda não se conseguiu apurar tudo o que aconteceu com a civilização egípcia, por exemplo, né? Mas, trazendo para os tempos atuais, tem uma coisa que me inquieta muito, que é essa linguagem abreviada que nós temos principalmente na comunicação escrita por WhatsApp. Nós já falamos sobre isso no nosso último encontro, sobre etiqueta, né, nas mídias sociais, principalmente no WhatsApp, né? Então, eu gostaria, primeiro, Mansur, da sua posição sobre as abreviações na língua culta, né? Se elas são possíveis, são pertinentes, que hora que nós devemos usar as abreviações. Isso é muito atual e me incomoda muito isso, Mansur. Beto, na verdade o que a gente tem, né, o que a gente pode avaliar é que realmente acaba incomodando, pelo menos assim, entre a nossa geração, vamos dizer, no nosso público ali, né, nós acabamos encontrando uma ferramenta que muitas vezes não é compreensível, né? E aí eu arremato para todas as gerações, porque eu vejo que muitas vezes aquilo que é colocado lá, no formato como é colocado, ele acaba não ficando compreensível para ninguém. Não é só para quem tem mais maturidade digital ou menos maturidade digital. Eu vejo uma dificuldade muito grande, né? Ontem mesmo eu estava participando de um grupo, numa reunião em que existia lá uma pessoa com praticamente a metade da minha idade que colocou uma mensagem em que várias pessoas não entenderam se ela estava afirmando, se ela estava questionando, né? Então, eu acho que esse é um ponto que tem que se tomar muito cuidado, porque eu volto até nesse exemplo que você deu aí da questão do Cairo, né? Por que não se entendeu ainda? Porque muitas vezes a comunicação foi feita a partir, né? Muitas vezes não, em todas as vezes a comunicação é feita a partir de um emissor e precisa saber se o receptor entendeu aquilo que está desenhado lá numa determinada caverna, ou mesmo o que significa um sarcófago lá no Egito. Então, esse é um cuidado muito grande. Me incomoda muito a questão da língua portuguesa, porque eu acho que existe vamos dizer assim, uma liberalidade muito grande que às vezes dificulta essa comunicação, né? Você pode utilizar um verbo sem concordância, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, você pode entender em algum momento, mas de repente, nessa correria do mundo que a gente está hoje, você pode ter uma dificuldade muito grande. Então, a gente tem que levar muito em conta quem está ouvindo, né, o receptor, para saber se isso vai dar ou não, vai dar bem ou não, como diz o pessoal nas redes sociais. Né? Motorim, queria colocá-lo nesse assunto também. Você costuma abreviar muita coisa? Não, nada, Beto. Jamais. Eu não abrevio. Eu gosto ainda e acho importante usar a língua culta, né? A língua portuguesa raiz, né? Essa abreviação é uma situação bem que faz parte aí de uma geração
diferente da minha, diferente da nossa, né? Vamos dizer assim, né? E que precisa de um certo cuidado. Por quê? Porque se o jovem, principalmente, se acostumar demais com essas abreviações, no momento em que ele vai escrever uma redação no vestibular, ele pode se dar mal justamente com esse pensamento muito objetivo de abreviar. Então ele começa a escrever e pode ser que abrevie e ninguém vai entender, não vai ter professor, ou o professor vai saber o que ele quis dizer, mas está incorreto. Eu acredito muito que o Adalberto tem razão naquilo que ele falou, né? A gente tem que pensar no emissor e no receptor. Se o emissor está entendendo aquela mensagem ou não. Se o emissor posta essa mensagem aí, cheia de hieróglifos, de abreviações, isso me leva um pouco lá no início do meu curso de jornalismo, quando nós tínhamos uma matéria chamada taquigrafia, né? Eu aprendi taquigrafia, aprendi a fazer reportagem com taquigrafia, mas cá entre nós, só eu entendo aquilo, né? Porque você tem os sinais específicos. Então, se o receptor não entender a minha mensagem, eu não consegui passar a minha mensagem. E isso é que nós temos que levar em consideração quando nós transformamos a nossa língua culta de forma em querer abreviar, querer em fazer uma coisa mais rápida, e o emissor e o receptor não vai entender aquilo que nós estamos escrevendo. Porque a comunicação é isso, Beto. Ela tem um emissor, tem um canal e tem um receptor. Se houver um ruído no canal, o receptor não vai entender. E se o emissor escrever coisas que o receptor não consegue decifrar, ele também não vai entender. Aí a comunicação se parte ao meio e não se completa. Eu queria propor para ambos, então, eu cansei de fazer observações e chamar a atenção de jornalistas no passado, quando eu lia um texto e eu não entendia determinadas colocações feitas por esse jornalista. E aí eu chamava, né, o jornalista e falava, o que você quis dizer com isso, né? Mas o senhor não entendeu? Eu falei, não, eu não entendi. Não, eu quis dizer assim, 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 assado. E aí eu falei, então, mas aí o que você vai fazer? Você vai bater na porta de cada leitor e falar para ele, olha, eu quis dizer assim, assim, assado. O texto tem que ser claro. E existe uma coisa no direito que raramente acontece, por exemplo, que é a inversão do ônus da prova, né? Ou seja, quem tem que provar é o outro e não você. Desse ponto de vista, Cláudia, que eu falo o seguinte, se você, como você pôs muito bem, você como receptor, você não é obrigado a conhecer essas diminuições, essas abreviações, porque a linguagem culta, a linguagem formal, ela não admite esse tipo de transmissão de pensamento. Então, como que a gente fica? A obrigação, o ônus da prova, a obrigação é de quem escreve esclarecer aquilo que está dizendo ou que está querendo dizer, e não jogar essa obrigação da identificação de um texto para quem recebe, né? Exatamente, Beto. Exatamente. Eu penso que essa seria a forma ideal da comunicação, né? Você fazer a comunicação clara para que o receptor entenda, senão você vai ter essa comunicação quebrada e acredito que o Mansur pensa da mesma forma também, né? Aí não tem a comunicação, né? Tem uma mensagem que é colocada, essa mensagem pode ser uma mensagem até interessante, mas se o receptor não entender essa mensagem, por mais interessante e importante que ela seja, ela não vai ter valor nenhum. Positivo, Cláudio. Eu concordo com você e eu até coloco uma experiência pessoal aqui nesse nosso bate-papo. Eu tenho muito cuidado quando, às vezes, eu estou lá com o texto, em função da idade também da pessoa que eu estou conversando, do conhecimento, né, da cultura dessa pessoa. E aquilo que o Beto falou, realmente, você tem que deixar tudo bem claro. A pessoa não pode entrar, né? Você não pode permitir-se abrir um espaço para que a pessoa vá para a internet procurar, né? Eu ia falar dicionário aqui, mas vamos mais para o rápido. Entrar no Google para procurar, porque assim, e eu faço essa avaliação enquanto jornalistas, nós aqui jornalistas, porque eu acho que a partir desse momento
eu não vejo não só pelas questões do passado, mas do presente mesmo. Você vai lá para o Google procurar alguma coisa, a primeira resposta que o Google vai te dar é uma inteligência artificial. Muitas vezes você vai entrar lá, vai ficar lendo e não volta para o texto para entender. A internet te dá muita ferramenta, mas ao mesmo tempo ela é muito dispersiva. Então esse cuidado tem que se ter. Agora, né, aqui entre a gente, né, que tem um conhecimento, e quem estuda a internet, quem estuda as redes sociais sabe, muitas vezes as pessoas fazem isso para causar. Ela bota lá um termo que uma parte dos leitores ali, dos internautas, vão entender, que é justamente para criar o público dela, né? E para, muitas vezes, causar um recorte lá na internet, né? Uma fala utilizando um termo, né? Outro dia mesmo estava vendo a questão do joinha, né? Joinha feito, as pessoas questionando o que significa joinha, fazendo variação. Então, hoje em dia, se avalia tudo, mas, ao mesmo tempo, essa avaliação não é por uma questão de se dar um passo adiante, mas sim para ganhar cliques e ganhar joinhas aí que muitas vezes não acrescentam muita coisa na história, né? Certo, tá certo. Exatamente, exatamente. A questão é o clique no joinha, né? A questão é o like, né? Esse é o grande Exato. problema hoje da nossa comunicação através da internet. Tá bom. Vamos ao segundo tópico também, para a gente discutir aqui no nosso Debate Farol especial comunicação de hoje, né? Agora vamos falar sobre algo que também é polêmico, faz tempo, né? Muita gente tem posições contrárias a isso, que é os exageros nos anglicismos. Esses dias eu estava ouvindo o trecho de uma entrevista dada, né, por um empreendedor e tal, e ele começou a usar termos ali que eu nunca tinha visto, né? São termos exclusivos, né, do mundo corporativo, mas todos eles em inglês. Então eu queria começar por você, Cláudio, sobre esses exageros. Na sua opinião, eles estão aumentando? Eles contribuem na nossa linguagem do dia a dia ou eles devem ser evitados, Cláudio? Todo exagero em comunicação deve ser evitado. Essa é uma regra básica que a gente aprende lá no início, né? E quando a gente aprendeu sobre isso, a gente costumava, e era comum você usar entre aspas, né, esses termos, né? Hoje não se usa esses termos tão correntemente, porque nós temos aquilo que chamamos de tradução espontânea, ou seja, você vai falar que você vai enviar um release, então você escreve release, aportuguesado. O aportuguesamento hoje ajuda muito em muitas coisas, né? E não está incorreto, ele é correto. Mas, muitas vezes, o anglicismo ele faz parte de uma linguagem onde o emissor, aquele que está transmitindo essa comunicação, quer demonstrar um conhecimento além daquele que ele tem, usando esses termos. Então, muitas vezes, esses termos são usados mais para que a pessoa mostre, eu conheço, eu sei o que estou falando, e muitas vezes para que o próprio receptor possa entender parcialmente e também possa fazer aquele né, nossa, como ele entende, como ele é inteligente. Então, tudo que é exagerado em comunicação também causa dificuldade para compreensão da mensagem. Esse é um grande problema, é um erro recorrente, né, que nós temos. Não sei nem se pode chamar de erro, mas é um exagero recorrente que nós temos e que deve ser evitado. Qualquer questão desse tipo deve ser evitado na comunicação, principalmente porque pode causar algum desvio de percurso aí e a comunicação ser mal entendida ou não ser entendida, né? Eu vou dar um exemplo simples aqui, meu caro Mansur. Esses dias eu fiz contato com um amigo meu, convidando para participar de parte de um programa nosso. Ele falou, essa semana não dá porque eu estou low profile. Eu falei, mano, ele só escreveu isso. Eu falei, bom, disse tudo, né, Mansur? Com certeza, Beto. Eu até aproveitei enquanto o Cláudio estava falando, eu entrei aqui na internet. Por favor, não saiam do nosso programa, fiquem com a gente, que depois vocês olham lá. Mas entrem lá e dêem uma olhada numa música que se chama Samba do Approach.
do Zé Cabaleiro, que com a participação do Zeca Pagodinho. O primeiro refrão fala o seguinte: venha provar meu brunch, saiba que eu tenho um approach. Na hora do lanche, eu ando de ferro. Do lunch, né? Não do lanche. Do lunch, eu ando de ferry boat. Então, assim, realmente, a gente está. Evidentemente que nós estamos passando por um momento em que boa parte das nossas conversas nas redes sociais envolve trabalho. E aí a gente vai utilizando termos corporativos aí. Mas não precisa ser o anglicismo, tem tradução, né? Para tudo tem uma tradução. Então, estar low profile, né? Pô, não, essa semana eu estou de boa, ou essa semana estou mais tranquilo. Low profile eu acho que pesa muito e vai no encontro daquilo que eu te falei, né, Beto? Falei para você, para os amigos do Farol. É ser entendido. Muitas vezes a mensagem é essa, é ser entendida, não tem mais. E eu acho que isso também é um dos problemas, um dos desafios, vamos falar assim, trazido pelas redes sociais. Então, mas eu vou entrar quase que no próximo tema, né? Porque quando você falou que você toma cuidado também com a idade de quem você quer transmitir uma ideia, porque a gente não pode se esquecer que a porta de entrada para o conhecimento é o vestibular, né? Minimamente é um vestibular, seja para uma universidade pública, uma universidade particular. Agora, o uso do cachimbo faz a boca torta, né, amigos? Então, se a pessoa se habitua demais a escrever e ver as coisas assim, será muito natural que haja da mesma maneira no vestibular. Vocês concordam? Sim, Vai lá, eu já Cláudio. falei isso aqui. Eu já falei isso aqui. Mansur, agora é a sua vez. Não, sem dúvida. Eu falei, vai lá, Cláudio, porque assim, a gente tem muita proximidade e esse contato aí. Mas é aquilo, Beto, é que eu estou falando. Você vai, e principalmente quando a gente pensa que no vestibular, nós estamos numa época de formação, né? A minha filha já está com 37, já passou dessa fase. Mas o Cláudio, que tem, assim, talvez os filhos um pouco mais novos aí, ele sabe, é uma época da. Não, não está, Cláudio. Dois formados, uma com 34 e uma com 31, meu amigo. Então, não tem muita diferença. Então, mas vamos voltar com os amigos aí que têm, né, os filhos mais novos, né? Essa percepção de que muitas vezes vem tudo isso no momento de formação. O vestibular é o momento em que a pessoa está se formando, não só do ponto de vista do seu caráter, mas também do repertório profissional e pessoal. Então, esse cuidado eu acho que tem que ter. Essa globalização fez com que muitos termos, né? A gente está vendo muita coisa igual na comunicação, não só de conteúdo, mas também nos formatos, e isso faz com que acabe entrando essa questão do anglicismo aí, mas é uma questão que tem que ser muito bem corrigida, muito bem trabalhada, porque, novamente, eu volto a falar, embora você seja o CEO, por exemplo, de uma empresa, em algum momento você vai falar com um grupo de pessoas ali que não vai ter o conhecimento, né? Não vai ter essa informação do que significa o termo. Voltamos no anglicismo do CEO, né? Sem querer, voltamos do CEO, exatamente. É isso aí, é isso aí. Vamos ao último tema de hoje, para a gente bater um papo, que esbarra mais ou menos desse assunto que eu estou me referindo, que é a leitura. Eu sempre converso com o Cláudio aqui, meu caro Mansur, sempre diz que sempre incentivou os seus filhos a lerem desde cedo, né? Mas nós tratamos de comunicação, e comunicação nas redes, né? A gente tem que estar inteirado nisso também. E a comunicação das redes é extremamente rápida, né? Você tem que fisgar o peixe ali de uma maneira muito rápida e tal. Agora, no nosso dia a dia, a leitura é obrigatória. Profissionalmente, a leitura no nosso dia a dia é obrigatória. Agora, isso não faz parte da vida de todo mundo. Aliás, eu acho que faz parte cada vez mais de uma minoria. Mas, sem dúvida nenhuma, vocês vão concordar que a leitura contribui para a boa redação, para a boa grafia. Como é que nós podemos, Cláudio, visualizar esse país com menos leitores a cada dia, menos leitores frequentes, eu quero dizer, e essas pessoas tendo que se inspirar ou melhorar a sua forma de comunicação escrita sem ler? Olha, Beto, eu acho que nós estamos revertendo um pouco essa questão de menos leitores, né? Eu tomo como exemplo
os meus filhos, né, que são ávidos consumidores de livros, né, tanto de livros físicos. A minha filha tem uma biblioteca assustadora, né? Ela tem uma formação universitária, ela tem formação de residência clínica em São Paulo, né? Ela é psicóloga. Então, ela tem um hábito de leitura muito grande, muito assíduo, né? Ela lê bastante. Eu também tenho esse hábito. Às vezes a gente costuma ler 1, 2 livros ao mesmo tempo, até 3, né? Conforme a necessidade. E é importante essa leitura. Eu me lembro, eu acho que foi um dos exemplos que eu sempre trago comigo, né? Quando eu estava na faculdade lá nos anos 70, em meados dos anos 70, eu fui visitar a redação de um jornal, e o diretor desse jornal, na época era o jornal de Piracicaba, o diretor, o redator era o falecido Dr. Losso Neto, né? Que era assim uma sumidade na área jornalística, embora não fosse jornalista de produção, era aquele jornalista às antigas, né? Mas ele respirava o jornalismo diário e ele sempre falava, né? E na conversa que eu tive com ele, falou assim: olha, o fundamento para você é a leitura, ele falou. Não se esqueça disso. Leia. Leia, desde revista em quadrinho, leia telenovela, leia Capricho, livros principalmente, leia jornal. Porque é a leitura que vai te dar vocabulário suficiente para poder escrever. Se você não tiver leitura, você não tem vocabulário. E é isso que a gente fez, é isso que a gente faz hoje, né? Esse hábito de leitura é um negócio assim espetacular e a gente se dá bem com ele porque nós fomos criados nisso, né? E quando você é criado nisso, você acaba, de uma certa forma, criando também os seus sucessores, né? No caso, os meus 2 filhos, né? Com formação universitária, ambos trabalhando, ambos atuando na área em que são formados, né? E também são consumidores de leitura, de livros, né? A diferença é que eles leem muito também e-books, que é leitura da mesma forma. Eu já tenho mais dificuldade para ler através da internet. Leio muito jornais, leio a Folha de São Paulo inteira, leio o Estadão, Isto É, Veja, mas eu tenho dificuldade para ler literatura em si, livros, através da internet. Eu prefiro o livro físico. Essa é um hábito meu, do livro físico. Eu não consigo, eu prefiro o livro físico do que realmente o e-book. No caso, se eu não tiver um livro físico e eu tiver um e-book à disposição, eu vou ler, mas não é muito a minha praia, eu não sou muito habituado a isso. Por isso que eu acho que a leitura, de fato, para nós, que somos jornalistas, né, que lidamos com a opinião pública, é sim fundamental para que esse vocabulário seja realmente cada vez melhor e nos ensine, inclusive os nossos anglicismos da vida, né, que a gente vai trabalhando aí para traduzi-los ou para aportuguesá-los, mas em um determinado momento você vai ter que usar esse termo, não tem como. Infelizmente, a gente tem que reconhecer isso. Legal, Cláudio. Assim, eu vou complementar basicamente em cima de 2 pontos. O primeiro de tudo, eu acho que nós, assim, enquanto geração aí que um pouco mais avançada, a gente que já tem uma certa experiência, eu acho que a gente tem que buscar incentivar as pessoas a lerem, os mais jovens principalmente, porque nós estamos vivendo um mundo em que existe uma problemática muito grande com relação à questão da interpretação de textos. Tá? A interpretação de textos tem gerado muita confusão na internet e eu acho que boa parte da falta de conhecimento com relação àquilo que está escrito, ou mesmo, né, volto, Beto, no nosso encontro anterior, a gente falou sobre o que está nas entrelinhas das palavras. Eu acho que é isso que é importante, você ter um repertório legal, muito bem construído, e que não é uma coisa que se faz de uma hora para outra, é um trabalho aqui, como disse o Cláudio, às vezes uma revista, pode ser online, às vezes um jornal. Isso vai fazer com que a gente
diminua muito essa tensão, essa polarização política que a gente tem nas redes. Então, a primeira coisa é a interpretação de texto. E passa muito também por você ter na sua casa, como disse o Cláudio, né? Eu leio muito a questão dos músicos do Brasil, os conhecedores aí, né? Ontem estava lendo que Arlindo Cruz, o sambista, ele é filho de músico. O pai, o avô também era músico. Então você chega em casa, encontra um violão, você vai fatalmente vai tentar tocar um violão na casa do seu avô, na casa do seu pai, de um tio. Se você encontra um livro, fatalmente você vai ler. E muitas vezes eu sinto, né, aí falando um pouco sobre relacionamento pessoal, que as pessoas ficam com vergonha, né? Ah, eu sou uma pessoa já idosa que não li muito. Como é que eu vou falar para o meu neto? Olha, eu acho que em algum momento tem que se romper isso e falar, olha, eu não fiz, eu acho que você deve fazer, porque para você vai ser importante, inclusive para se destacar não só pessoalmente, mas como profissionalmente, né? É importante ter esse repertório para você poder explicar as coisas para as pessoas, seja aí num relacionamento amoroso, ou mesmo na hora de fazer uma venda na empresa que você trabalha, ou nós aqui como comunicadores passando a mensagem. Então, são esses dois pontos. A interpretação do texto e ser um exemplo. Seja um exemplo de quem leu muito e quer que os demais leiam, ou de quem não leu e fala, ó, chegou a hora da gente romper isso. O convite para você é que você faça diferente do que eu fiz. Exatamente, Mansur, e nem sempre, Beto. E olha, essa é uma coisa interessante, né? Nós temos aí eventos que são balizadores de uma época, né? Se você levar em consideração, por exemplo, que a coleção Harry Potter, quando foi lançada, levou muita gente, muito juvenil, a começar a leitura e se apaixonou pela leitura, você nem sempre vai ter eventos assim dessa natureza. E isso é verdade, porque quando a J.K. Rowling lançou a coleção, muito jovem, muito adolescente, pré-adolescente começou a ler e se fundamentou nessa leitura e gostou. Então, são eventos assim que podem mudar essa questão, mas são eventos que não acontecem toda hora, né? Exatamente. E que deveriam, só aproveitar, Beto, deveriam correr mais. A gente está com tanto café aqui, a gente viu muita livraria fechando no Brasil todo. Agora nós temos café. Eu me lembro que eu participei de um evento sobre o derby lá de Campinas, Ponte Preta. Eu mediei um evento com 2 jornalistas, em que um deles estava com um livro contando a história. Então, eu acho muito importante que se aproveite qualquer espaço, né, para se fazer esse debate, para se incentivar a leitura, né? Secretaria de Cultura de Limeira, o pessoal aí se levante para colocar, porque está nesses espaços aí a importância de você incentivar a cultura, e a gente sabe que incentivando a leitura, melhor dizendo, você incentivando a leitura, você vai ter a diminuição das tensões sociais de uma forma bem mais clara. O que também está acontecendo conosco, né, com a nossa geração, é que, lamentavelmente, a gente está vivendo cada vez mais no modo automático, né? Ou seja, a gente muitas vezes não para contemplar nada. Quando a gente se depara com um belo texto, por exemplo, você não fica com inveja que o cara escreveu. Você fica, fala, pô, que bacana, eu vou usar esses termos, vou usar essas coisas, eu vou ampliar, né, o meu arsenal, o meu vocabulário. Ontem, por exemplo, eu acompanhei uma entrevista, aliás, será o tema do nosso próximo debate, a comunicação falada, hoje estamos falando da comunicação escrita. Mas o sujeito falou tão bem, ele não falou juridiquês, né? Ele falou, ele discorreu sobre uma situação, essa situação conflituosa entre Brasil e Estados Unidos, mas de uma maneira tão clara, tão culta, tão elegante, que a hora que ele terminou a entrevista, eu falei, cara, queria ser como você, viu? Eu aprendi muito. Então a gente deve saber também aprender com os outros, contemplar, né, um belo texto, uma bela apresentação, não somente livros, mas tem muita coisa boa para a gente ver, né, amigos? Com certeza. Pois que, Beto, tem muita coisa. Eu acho que a leitura, ou mesmo, né, a leitura traduzida num filme, um livro que vira um filme, te leva para um mundo que muitas vezes você não, na sua vida, você não vai chegar lá, né? Você não vai, ou por um tempo que já foi vivido. Então, isso é muito importante para você ter esse conhecimento, esse repertório, e abrir-se a uma pessoa muito mais disposta a conversar, né? A conhecer.
E isso que você falou também eu acho importante. As pessoas que se utilizem dos veículos de comunicação para levarem as suas mensagens, mas de uma forma muito mais explicativa, muito mais com menos anglicismo, com menos abreviação das palavras, né? E por aí vai, né? Abreviatura, né? Melhor dizendo. Tem um autor que eu admiro muito, ele escreve de uma maneira muito fácil, que é o Augusto Cury, né? Já lançou várias obras, ele é muito reconhecido, né? Fala sobre muitos assuntos. E ele tem uma linguagem muito própria, viu, Cláudio? Ele fala, ele escreve como se estivesse falando. E ele não tem medo de repetir, porque quando a gente fala, a gente repete, né? Frases, expressões, né? Isso é muito comum. Nos vícios de linguagem que a gente tem, né? Mas a linguagem falada, né? Escrever como se fala também é uma forma de você chegar mais próximo do leitor, não é, Cláudio? Eu acredito que sim, porque quando você escreve conforme você fala, você vai ter maior clareza na emissão do seu pensamento, né? Mas nós temos que pensar também que isso não são todos que têm, né? É uma coisa que vai para poucas pessoas, né? Se você pegar livros aí dos grandes escritores brasileiros, por exemplo, você vai precisar ter um dicionário na mão para entender, né? Nós temos aí muitos grandes nomes aí que você vai precisar, porque eram épocas diferentes, né, de vivência. Hoje não, hoje nós temos que levar em consideração essa comunicação clara, justamente porque a internet está aí, né, a linguagem através dos meios de comunicação, das mídias sociais estão aí, e essa comunicação, ela independe das abreviaturas e de tudo que você possa imaginar para facilitar para você escrever mais. Não, você tem que levar em consideração essa capacidade de transformar o seu pensamento em escrita para que o seu receptor possa ler e possa entender aquilo que você está escrevendo. Nós vamos, assim, na comunicação escrita, nós vamos sempre dando voltas e voltando, né? É um ciclo, né? É um círculo virtuoso, né? A gente consegue voltar sempre nos primeiros temas do debate justamente para mostrar a importância desse entendimento e a importância desse ciclo e a importância desse mecanismo que é o emissor, canal e receptor. A gente não fala mais assim hoje quando a gente está na comunicação, porque isso parece coisa lá da década de 60, 70, quando a gente estava na faculdade. Mas isso é de uma importância fundamental. O que não pode é ter ruído na comunicação, qualquer ruído. O ruído atrapalha tudo. Mansur, o que não pode é atravessar o samba, né? Ah, sim, com certeza. Né? Beto, isso que tem de legal no samba, né? Como eu gosto de estudar. Primeiro, quando sai um enredo, para quem não entende, vou falar rapidamente, para quem não entende, quando sai um enredo, sai uma sinopse, que é os pontos principais que a escola quer tratar daquele enredo. Depois da sinopse, os compositores pegam essa sinopse e transformam no samba enredo. Então são duas coisas, que é um espetáculo visual maravilhoso, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, com as alegrias deles lá, mas são espetáculos maravilhosos, mas que começam com o texto escrito, começam com uma pesquisa em que se coloca pontos, até porque nós estamos falando aqui, mas vai ficar muita coisa para trás. E essa sinopse fecha. Fala, outro dia homenagearam o Zeca Pagodinho, não contou a vida do Zeca, contou o Zeca rodando os bares, as vendinhas. O Zeca foi trabalhador de feira no Rio de Janeiro, ele foi feirante no Rio de Janeiro. Então, assim, vai se contar em cima daquilo. Então, se escreve uma sinopse, se escreve um samba. Tudo em cima da leitura, do conhecimento e de explicação. E o que tem de legal também, Beto, tem muito samba e tem gente que reclama, não entendi um termo lá afro no samba. Entra no site da escola de samba, que eles estão fazendo agora um dicionário com os verbetes, o que significa cada termo. Eles não querem fugir daquela linha, né, do atendimento de um tema afro, mas lá no site tem explicando o que significa cada palavra para o dia a dia das pessoas. Esse conhecimento é fundamental e eu acho muito legal a gente ter essa capacidade de crescer enquanto pessoa, enquanto conhecimento. Isso nos transforma em pessoas muito melhores.
Eu sei que o tema é apaixonante, nós temos assunto aqui para ficar até o final da tarde, mas temos que encerrar. E eu já quero deixar aqui, Mansur, o convite para a gente se reencontrar para falar sobre comunicação falada, né? A comunicação nossa do dia a dia, né? Numa época em que cada vez mais a gente tem que ter cuidado com as palavras, né? Isso é muito importante também, principalmente para não sermos mal compreendidos, né? Porque hoje em dia um vacilo pode ser fatal para um emprego, para uma pessoa, até para um relacionamento, né? Com certeza, Beto. Antes de mais nada, agradecendo, né, o espaço, agradecendo o convite mais uma vez, a gente está à disposição. Pegar um livro aí, sabe, sentar, sei lá, ir no horto, vamos falar de uma coisa que está lá. Vamos lá no horto, põe um banquinho, abre uma cerveja e fica lendo uma revista, um jornal, ou mesmo reassistindo o Farol, né? Eu acho que são coisas que vão fazer, ajudando a gente a tocar a vida daqui em diante, né, em função de tudo que a gente tem, mas que evitam também problemas, né? A gente se trazendo para a gente as coisas, evitam cancelamentos, vamos falar assim. Exatamente. Que é a palavra da moda. Né? Valeu, Mansur. Exatamente. Obrigado, até a próxima então, meu amigo. Um abraço, obrigado a todos, Bontorim, Ensinas, um abraço também, Ensinas. Valeu, Bontorim, até a próxima. Obrigado, Mansur. Grande participação, Beto, grande participação. Acho que é um assunto realmente muito expressivo, né? Um assunto que a gente tem que levar em consideração e discutir, porque é aquela história, né? Nós fazemos parte dessa história e deixando bem claro, né? Se nós fazemos parte dessa história, é bom deixar claro que nós não somos dinossauros dessa história, exatamente, né? Nós somos testemunhas vivas e oculares dessa história e desse vivenciamento. Isso é muito importante. Grande abraço a todos, ótimo final de semana e até a próxima oportunidade. Não, e olha um último detalhe. Nós sabemos usar corretamente o mais ou mas. Não é verdade? Então tá bom. A gente separado e a gente junto, né? Isso, é isso aí. Até a próxima, amigos. Até lá.